Fala galera ligado em Jesus, coloque fogo no seu sermão ou põe o seu sermão no fogo. Esta é uma das frases de John Wesley. Em meados do século XVIII, a Inglaterra passava por uma revolução social. A corrupção e a desigualdade social estavam numa escala enorme na sociedade, e isso estava interferindo também na igreja. A igreja anglicana, oficial da Inglaterra, estava perdendo fervor na pregação da palavra de Deus, e isso refletia em seu povo. Assim, os ministros da palavra não conseguiam levar pecadores ao arrependimento. A igreja passava por uma crise tremenda. Deus então entrou na história da Inglaterra, levantando aquele povo através da pregação da palavra. Neste contexto surge John Wesley. Filho de Samuel, um ministro anglicano, e de Susana, John Wesley nasceu no dia 17 de junho de 1703, em um lar cristão. Os seus pais tiveram 19 filhos. Susana foi uma mulher extraordinária. Como Samuel tinha bastante atividades para desempenhar como ministro, coube a Susana a administração financeira e o cuidado com os 19 filhos. Ela então reservava um tempo para cada filho, para ensinar-lhes a palavra e educar cada um. Quando John tinha 5 anos de idade, a sua casa sofreu um incêndio, e como ele estava no andar de cima, ele quase perde a sua vida. Foi quando ele foi lançado do segundo andar da sua casa nos braços de uma pessoa. A sua mãe Susana, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, lembrou-se da palavra de Zacarias que disse: "Não é este um tição tirado do fogo?" Ela conhecia muito bem a palavra de Deus. Ela educou seus filhos através da leitura da palavra de Deus. A partir deste milagre, a sua mãe Susana entendeu que Deus tinha um chamado específico na vida de seu filho John Wesley. Ela então começou a ensiná-lo acerca da palavra de Deus, e toda a sua alfabetização veio através do livro de Salmos. Com 13 anos, John Wesley partiu para estudar no internato de Charterhouse, uma das melhores escolas particulares da Inglaterra, em Londres. Um pouco tempo depois, ele recebeu uma bolsa para estudar na Universidade de Oxford. Com 16 anos, ele entrou para a Christian Church. E ali então, ele começou a ter contatos mais profundos com Deus, tendo como foco uma vida em santidade para agradar a Deus. Em 1724, com 21 anos, bacharelou-se em artes. Com 22 anos, foi ordenado presbítero da igreja anglicana. Passou a auxiliar o seu pai por um período de aproximadamente um ano. Com 24 anos, retornou a Oxford e concluiu o seu mestrado. Ele então se reuniu com seu irmão mais novo, Charles Wesley, que tinha um grupo que foi denominado por todos como Clube Santo. Mas quando todos começaram a analisar esse clube, esse grupo de pessoas, esse grupo de jovens que se reuniu, eles começaram a denominá-lo de metodistas, porque eles tinham métodos para desempenhar cada atividade que eles faziam, que também era de preferência de John Wesley. Os membros deste grupo tinham algumas regras, como participar da Santa Ceia pelo menos uma vez na semana, se reunir 3 horas do dia para estudar a palavra de Deus, visitar presídios, orar sempre a Deus e jejuar pelo menos 2 vezes na semana. Como era o único ministro ordenado no grupo, passou a liderá-los. Foi quando, em 24 de maio de 1738, John Wesley teve uma experiência espiritual que passou a mudar toda a sua perspectiva acerca do seu chamado. Ele escreveu em seu diário: "A noite foi muito... Presente para o dente. A noite foi muito a contragosto, a uma reunião onde alguém estava lendo Não faça vírgulas! Não tem vírgula. A noite foi muito a contragosto, a uma reunião onde alguém estava lendo o comentário de Lutero sobre a Epístola de Romanos. Por volta de 15 minutos para as 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo e em Cristo somente, para a minha salvação. E foi-me dada a certeza de que Ele havia levado todos os meus pecados e me havia salvo do pecado e da morte." Aquela experiência do coração aquecido transformou a vida de John Wesley e ele passou a pregar fervorosamente a palavra de Deus. Em uma viagem à Alemanha, ele teve uma experiência completamente diferente da que estava acostumado. Ele viu pessoas pregando fora dos templos, nas praças, nas ruas. Passando a então adotar o método de pregar fora das igrejas, fora dos templos físicos, ele disse uma frase que marcou aquelas pessoas e toda a sua história: "O mundo é a minha paróquia." É interessante porque eu comentei no começo deste vídeo que a igreja estava sofrendo uma revolução junto com toda a Inglaterra. Os seus templos estavam vazios,
Mas em contrapartida, Deus estava levantando Wesley para pregar nas praças. Ele reunia grandes quantidades de pessoas para ouvir os seus sermões. Ele revolucionou a história da pregação em seu país. Ele ia atrás das ovelhas, ele ia atrás dos membros, ele ia atrás dos pecadores para falar-lhes sobre a palavra de Deus. As suas mensagens eram contextualizadas. Ele pregava contra a escravidão, contra o trabalho infantil e contra todo tipo de corrupção que o seu país estava enfrentando. As pessoas estavam se atraindo pela palavra ministrada por John Wesley. Tinha fervor em suas palavras. Foi ele mesmo quem disse: Dai-me 100 homens que temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley passou a pregar aproximadamente 40.000 sermões em toda a sua história. O seu irmão Charles escreveu aproximadamente 6.000 hinos. Toda a pregação de Wesley era bíblica. Ele extraía da Bíblia a verdade, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele falava sempre sobre a morte de Cristo, que a cruz é o único meio para a salvação do pecador. Ele falava que a transformação do pecador em uma nova criatura era a obra do Espírito Santo. John Wesley morreu aos 87 anos, em uma terça-feira, 2 de março de 1791. As suas últimas palavras foram: o melhor de tudo é, Deus está conosco. Quando John Wesley morreu, havia mais de 460 casas de pregação na Inglaterra, mais de 70.000 metodistas. Olha que interessante, Deus tinha um chamado específico na vida de John Wesley. Ele revolucionou a história da Inglaterra. E nós estamos num tempo em que Deus está precisando levantar novas pessoas como John Wesley. Pessoas que vão revolucionar através da palavra. Pessoas que vão levar pecadores ao arrependimento genuíno através da palavra de Deus. Deus conta com você. Se ligue, Jesus.